É hora de mudar. Paiva ganha opção para o meio-campo com a volta de Jair. Tem também, mais uma vez, Matheus Carvalho como opção. E os meninos da base surgem como solução para a zaga. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o futuro da SAF. É isso mesmo. Uma informação que veio do exterior esta tarde animou para um possível novo investidor no Vasco. Mas como estão as coisas, hein? A gente vai falar sobre isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto comigo. Já te convido a se inscrever, a compartilhar bastante os nossos vídeos. Estamos chegando aí a 14 mil inscritos e você pode nos ajudar a isso, faltam menos de 150 inscritos para que a gente possa chegar nesse número tão importante. E olha, o Vasco está de folga. Sei que muita gente vai botar nos comentários, como é que pode dar folga se o time não está jogando bem? Mas é uma situação acordada já entre a comissão técnica e o elenco. A maioria dos clubes paraísos, com exceção do Bahia, né? Porque o Bahia resolveu voltar agora e dar um descanso maior aos jogadores no final de semana, já que vai ter aí feriado, e aí os jogadores do Bahia terão um final de semana com 3 dias de folga. A maioria dos clubes resolveram dar esses 3 dias de folga, mas o Vasco resolveu dar logo nessa semana e trabalhar até o jogo contra a equipe do São Paulo. E aí o que acontece? Rafael Paiva vai testar muitas mudanças no Vasco. Vai aproveitar esse tempo que o Vasco vai ter aí para poder observar melhor alguns jogadores, observar outros esquemas táticos e também vai ganhar reforço. Primeiro, um que ficou fora do último jogo, Matheus Carvalho, vem como opção, pode voltar ao meio de campo, depois de ter ficado fora por suspensão, por ter tomado cartão vermelho no jogo contra a equipe do Cruzeiro. Outro também que surge como opção é Jair. E aquela informação que a gente trago aqui para vocês há 2 semanas atrás, que Jair provavelmente estaria disponível ao jogo depois da data FIFA. Pois bem, há grandes chances de Jair ser relacionado para o jogo contra a equipe do São Paulo. Vai depender muito do desempenho dele, mas tem evoluído muito bem, muito bem. E tem chances de, pelo menos, se não jogar, estar ali no banco de reservas, no Brinco de Ouro, que é onde o Vasco vai enfrentar a equipe do São Paulo, né? O São Paulo mandou o jogo lá para Campinas. Ele tem muitas chances de estar relacionado. E aí, quem sabe, ganhar alguns minutos já nessa volta. Sobre Paulinho, e aí eu já vou trazendo essa informação aqui para vocês, o próprio Rafael Paiva falou após o jogo contra o Juventude que é bem pouco provável que ele tenha Paulinho disponível nos próximos jogos. Paulinho ainda está em transição, não evoluiu como Jair, e nesse momento nem sequer ainda está treinando com bola com os jogadores. Há uma expectativa que no fim desse mês o Paulinho esteja disponível. Então, é um trabalho de formiguinha, realmente. A recuperação do Jair foi sensacional, o Jair já está treinando normalmente, só está ganhando ritmo mesmo para poder voltar e tudo mais, ter mais segurança. Mas a questão do Paulinho é essa. Paulinho, inclusive, fez a cirurgia um dia antes do Jair, mas ainda está em transição. Até o próprio Rafael Paiva deixou claro aí que é bem pouco provável que ele seja utilizado nos próximos jogos. Mas sobre Jair, a grande chance que ele esteja pelo menos no banco contra o São Paulo. E aí, dependendo, obviamente, de como vai estar o jogo, de como o Jair vai estar, aí ele pode ganhar minutos. Não vamos afirmar aqui que Jair vai jogar contra a equipe do São Paulo, porque tudo envolve um planejamento, mas na hora do jogo as coisas são diferentes. Você tem um jogo mais complicado, você vai botar o Jair que está voltando agora? Acho bem pouco provável pelo que o Rafael Paiva trabalha. Você tem um jogo mais tranquilo, aí sim, há chances de colocar o Jair em campo. Então, tudo isso será estudado pela comissão técnica, mas a boa notícia é que Jair já está apto já para poder jogar pelo Vasco da Gama, e aí é um reforço caseiro que o Vasco ganha. Um jogador experiente,
um jogador que já ganhou títulos importantes, que tem uma liderança dentro do grupo e volta no momento importante da temporada para o Vasco. E o Vasco, obviamente, com todo o cuidado do mundo para trazer o nosso querido Jair. Sobre zaga, o Rafael Paiva entende, obviamente, sabe da pressão que é ter os zagueiros que ele tem hoje. E, obviamente, os meninos da base, Luiz Lincoln, Luiz Gustavo, serão testados durante a semana para entender melhor a situação, se eles têm condições, se vai para o jogo, se não. A questão é o seguinte: o Maicon e o Léo são figuras hoje que estão desgastadas com a torcida do Vasco. O João Vitor é o cara que está no hype. O Rojas é um jogador que, quando entrou, não foi uma opção tão confiável assim. E é um jogador que nem sequer vem sendo utilizado nos últimos jogos. Tem tempo que o Rojas jogou, né? Na última vez que o Rojas entrou em campo, ele saiu por câimbras. Então, Rafael Paiva, obviamente, tem os meninos no dia a dia, tem o Lincoln, tem o Luiz Gustavo. Esses meninos, obviamente, participarão dos treinos. Eu, se eu sou o Rafael Paiva, eu colocaria um dos meninos para jogar lá em São Paulo. Coloca junto com o João Vitor, testa esses meninos. Mesmo antes de você jogar um jogo importante contra a equipe do Atlético, faz isso. Coloca o Luiz Gustavo, que é um jogador canhoto. É um menino que tem muita qualidade, tem também muita boa saída de bola. Enfim, começa a testar. Esses meninos estão treinando sim com o elenco. Esses meninos têm tido, obviamente, a oportunidade de estar treinando com o elenco. E essa questão também será estudada pelo nosso querido Rafael Paiva para entender se tem condições ou não desses meninos jogarem pelo time profissional do Vasco. Caso contrário, as opções normais, Maicon, Rojas, Léo, tem opções aí de poder jogar pelo Vasco da Gama. E para encerrar o vídeo, hoje, obviamente, quando o Vasco não joga e também quando o Vasco não tem treino, muitas notícias surgem, né? E surgiu uma notícia vinda de fora que todos aqueles bens que a 77 tem, né, a maioria dos bens da 77, inclusive todos os seus clubes, estão colocados à venda. E aí muita gente me pergunta sobre isso, né? Inclusive no grupo, eu entrei agora há pouco, tenho tido pouco tempo no grupo, por questões pessoais também. Eu vi alguma pergunta que falava sobre isso, né? Sobre venda da SAF. E o Vasco, junto com a ECAP, tem estudado muito o mercado, tem visto as oportunidades, mas o Vasco tem uma situação. O Vasco não quer revender por vender. O Vasco quer ter um projeto. Projeto em que o esportivo consiga sobressair. A ECAP, por outro lado, quer reaver o seu negócio. Inclusive, tem muitas dívidas contraídas pela 77. A expectativa é que a partir do final do ano aí, a gente tenha as primeiras conversas iniciadas. Fala-se nos bastidores que Pedrinho, que Felipe também buscam alguns investidores, até tendo conversas bem importantes, para tentar vender a Vasco SAF, a porcentagem que sai da 77. E nesse momento, é um interesse mútuo que a Vasco SAF ela seja vendida, a parte principalmente da 77 Partners. Mas tudo isso tem sido feito com uma cautela, obviamente. O Vasco entende que precisa ter um projeto coeso. O Vasco não quer cair novamente em um aventureiro do futebol. E tem do outro lado alguém que quer ganhar o seu dinheiro. Então, por isso, as conversas são feitas aí de forma bem minuciosa. Outros clubes da 77 têm encontrado também dificuldades para encontrar algumas vendas, até por causa de algumas inseguranças jurídicas que aconteceram em outros locais. E isso tudo tem sido bastante estudado nos bastidores para poder entender melhor como fazer a venda do Vasco. Mas é sim um interesse mútuo, Vasco e 77, que hoje é representada pela ECAP, para que a SAF do Vasco seja vendida. Do lado de cá, até se fala em uma participação do Vasco, dirigentes, o Vasco ficando com uma parte para poder tocar o futebol. Isso também é conversado bastante. Mas, enfim, a gente deve ter aí mais uma atualização um pouco mais firme, mais concreta, na reta final da temporada, que é quando os negócios esquentam, e aí o Vasco vai ter uma oportunidade de poder ter um novo parceiro. Então é isso, tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas, muito obrigado pela sua audiência, valeu, tamo junto, se inscreve,
e dá uma moral.